Olá, seja bem-vindo e bem-vinda de volta. Estamos iniciando a unidade 1 do módulo 6 e hoje a gente vai conversar sobre gamificação. Isso mesmo. Ora, qual a relação dos games com a educação? Você já parou para pensar sobre isso? Durante essa disciplina, nós passamos por várias metodologias de aprendizagem ativa, falamos sobre a importância de desenvolvermos o protagonismo dos estudantes. Em vários momentos também falamos da importância do engajamento, de ajudar as crianças e os jovens a se sentirem parte do processo de aprendizagem. Nós estamos vivendo num contexto em que as crianças e os jovens cada vez mais estão hiperconectados com plataformas digitais e também com diversos jogos online, offline, no celular, no computador, nas plataformas que eles têm acesso. E a gente sabe que os jogos prendem a atenção das crianças. Se a gente der uma pesquisada no YouTube, a gente vai encontrar vários YouTubers, vários canais que apresentam estratégias de games por meio dos seus vídeos no YouTube. E temos crianças, jovens e adultos que consomem esses conteúdos na perspectiva de entenderem um pouco desses jogos, de aprenderem estratégias e depois poderem voltar aos jogos e implementar tudo aquilo que foi aprendido nos vídeos. Na educação, há muito tempo, a gente já trabalha com jogos educacionais, com games educacionais, com jogos que foram pensados especificamente para trabalhar algum tipo de conteúdo. Mas gamificação não é o mesmo que a gente utilizar jogos e games na educação, sejam eles físicos ou virtuais ou online ou softwares específicos de jogos educacionais. Quando a gente fala de gamificação, a gente está fazendo uma relação mais intrínseca dos games com a educação e utilizando alguns elementos de jogos em cenários que não são de jogos. E agora a gente vai assistir um vídeo do professor Luciano Meira, que é um grande pesquisador e especialista dessa área. Ele é professor de psicologia lá da Universidade Federal de Pernambuco. Ele vai falar um pouquinho para a gente nesse vídeo que está no canal lá da Pearson no YouTube. Eu vou deixar a referência aqui para você assistir depois diretamente lá no canal. E ele vai falar um pouquinho para a gente o que é gamificação. Vamos lá? Olá, pessoal. Hoje a gente vai conversar sobre gamificação e ludicidade. Mas primeiro, o que é jogo? Segundo o filósofo Bernard Suits, jogo é um conjunto de obstáculos desnecessários no percurso de alguém ou algum conjunto de pessoas que tenta atingir um objetivo de forma voluntária. Então, você pode pensar, como exemplo, em todos os jogos de esporte, onde você tem um conjunto de regras cujo objetivo é aumentar o engajamento das pessoas, porque o objetivo não é tão fácil de alcançar e esses desafios fazem um percurso de obstáculos desnecessários para a consecução dessa meta. E o que é gamificação? É você tomar elementos e a arquitetura desse mundo dos jogos para contextos que não são necessariamente, em sua origem, jogos, como a aprendizagem na escola. Não trata-se de um jogo, mas nós podemos muito bem exercitar esse percurso de aprendizagem usando elementos de jogo. Geralmente as pessoas pensam na gamificação como, por exemplo, contar pontos ou ranquear. Essa é uma parte da gamificação, com certeza, mas uma parte muito superficial. Na verdade, a escola, historicamente, já faz esse tipo de gamificação, num certo sentido, que é atribuir pontos e ranquear os alunos. Essa não é uma gamificação muito especial, muito interessante, e não tem produzido, de fato, resultados lá muito construtivos. Mas a gente pode pensar a gamificação na escola, por exemplo, como a possibilidade de colocar uma narrativa que envolva e engaje melhor os alunos num percurso de estudos sobre história do Brasil, por exemplo. Então,
Imagine, por exemplo, que usando a ideia de cosplay, que é essa ideia onde as pessoas se engajam, fazem uma imersão num personagem de uma narrativa, como Harry Potter, mas você tem toda a dramatização típica dos jogos, através de narrativas muito especiais, importada para as aulas de história. Isso tem sido demonstradamente algo que tem sido usado com sucesso. Isso é gamificação, ou isso pode, pelo menos, ser tratada como um instrumento de gamificação da aprendizagem na escola. Além disso, dos processos de gamificação em particular, e aí existem muitos exemplos de como transformar a aprendizagem num conjunto de missões através de torneios, que podem ser as gincanas que já eram realizadas ou ainda são realizadas em muitas escolas, contanto que a gente possa estruturar isso de forma sistemática, e não apenas como algo eventualmente realizado dentro da escola. Mas, além de gamificar, nós podemos usar jogos digitais para disparar o diálogo sobre determinado tipo de conhecimento ou campo de aprendizagem que nós queremos construir na escola. Então, eu posso usar jogos que tratem da evolução de civilizações, ou mesmo jogos como FIFA Soccer, que é um jogo de futebol, mas eu posso usar numa versão em outra língua para trabalhar aspectos da gramática, por exemplo. Então, eu posso usar a gamificação trabalhando elementos e a arquitetura dos jogos e criando um ambiente com obstáculos desnecessários na escola. Ou eu posso usar jogos digitais como instrumento de disparar diálogos sobre um campo de conhecimento específico, ou de forma mais ampla ainda, eu posso usar a ludicidade para engajar e motivar de forma intrínseca nossos alunos. Então, você pensa numa coisa bem simples como, por exemplo, ainda numa aula de história, assistir filmes. O problema é que muitas vezes nós tomamos os filmes e nós temos só os filmes e repetidamente nós passamos filmes com aspectos históricos para os nossos alunos conhecerem aquele determinado conjunto de fatos ou processos históricos. O que nós temos que na verdade, pensar são variações dentro desse tema que torne assistir filme algo mais engajante e imersivo. Então, por exemplo, se você tem filmes que retratam determinados eventos históricos, por que não, por exemplo, parar o filme 15 minutos antes do final e pedir que os alunos se distribuam em grupos e imaginem o final do filme? Então, eles podem, por exemplo, pesquisar na internet, eles podem, enfim, pesquisar na biblioteca quais são os eventos fatuais que ocorreram naquele determinado evento e tentar descobrir que final aquele filme vai ter. Ou você pode passar o final do filme e pedir para eles recobrarem os fatos que tiveram como consequência aquele evento final. Então, veja que é possível trabalhar tanto gamificação como ludicidade num aspecto mais amplo na escola, a fim de engajar mais, tornar mais imersiva a aprendizagem e, portanto, obter resultados muito mais significativos e perenes. E por hoje é só. Tchau. Como a gente viu no vídeo do professor Luciano Meira, os jogos, a ludicidade, a gamificação têm como objetivo central trazer mais engajamento, trazer significado para a aprendizagem das crianças e dos jovens. E nesse texto de referência eu trouxe algumas citações aqui no texto de base dessa unidade que está disponível para leitura. A gamificação se constitui na utilização da mecânica dos games em cenários que não são de games, criando espaços de aprendizagem mediados pelo desafio, pelo prazer e pelo entretenimento. Olha que elementos importantes que a gente tem aqui para trazer mais significado para a aprendizagem: o desafio, o prazer e o entretenimento. E vejam que os autores estão falando em espaços de aprendizagem. Como que a gente cria esses espaços, esses ambientes favoráveis para a aprendizagem? E eles vão dizer o seguinte, que esses espaços de aprendizagem
São distintos cenários escolares e não escolares que potencializam o desenvolvimento de habilidades cognitivas, como planejamento, memória, atenção, de habilidades sociais, como comunicação, assertividade, resolução de conflitos interpessoais e também de habilidades motoras. Mas será que a gamificação existe apenas para a educação? Na verdade, o mundo corporativo usa muito mais gamificação do que os contextos educacionais. E você já deve ter passado por algum aplicativo ou por alguma experiência gamificada durante a sua vida, que talvez você nem saiba que era uma experiência gamificada. Vamos conhecer alguns exemplos de aplicativos que a gente usa no nosso dia a dia e que são aplicativos baseados em gamificação. Nós temos aqui o Foursquare, que é um aplicativo utilizado para qualificar serviços de estabelecimentos comerciais, e é como se fosse uma rede social de feedback. Quando a gente passa por um determinado lugar, a gente pode dar feedback e a gente vai criando um perfil dentro desse aplicativo, e a experiência que ele te dá é uma experiência gamificada. Nós temos também o Waze, que muita gente conhece por ser um aplicativo de localização, com mapa, em que a gente utiliza, né, para se deslocar para determinados lugares. O Waze, ele faz esse mapeamento de trânsito baseado na rede de usuários. Então, quanto mais pessoas utilizando, mais chance de que esse aplicativo dê um retorno, um feedback positivo para quem está precisando de alguma informação naquele momento. E nós temos o Duolingo, que é o aplicativo para aprendizagem de línguas, em que ele te dá, tem as fases, tem as badges, tem as etapas, ele vai te dando os prêmios e as pontuações na medida em que você vai construindo a sua aprendizagem ali dentro do aplicativo. E o Duolingo tem um lema que é o seguinte: você aprende uma língua de graça enquanto ajuda a traduzir a web. Então, na verdade, não é de graça, a gente está fornecendo informações que serão úteis para todo esse ecossistema da internet. E de onde veio esse termo gamificação? Nessa referência que eu deixei para vocês, a gente tem essa informação, que esse termo foi cunhado pela primeira vez pelo pesquisador britânico Nick Pelling, e a gamificação trata-se de uma construção de modelos baseados nas experiências humanas. Quando o Luciano Meira falou da ludicidade, a gente sabe que os jogos, as brincadeiras, os games e a gamificação trazem elementos lúdicos para a aprendizagem, e essas experiências humanas, que são tão necessárias desde a infância até a fase adulta, relacionadas à aprendizagem, compõem esses elementos importantíssimos para a gente pensar em estratégias de gamificação. A gamificação, então, são estratégias que geram motivação, engajamento, recompensas e participação das pessoas. E vamos ver como ela funciona. Considerando os elementos presentes na mecânica dos games, como por exemplo o desafio, objetivos, níveis, sistema de feedback e recompensa, são criadas situações que mobilizam e engajam os sujeitos para a realização de determinadas ações. Então, é muito importante quando a gente for pensar em estratégias de gamificação, seja em qualquer ambiente que a gente for utilizar, utilizando tecnologias ou não utilizando tecnologias, porque a gente sabe que esses aspectos lúdicos e de gamificação não dependem necessariamente de uso de tecnologias digitais, a gente pode fazer isso com as ferramentas que a gente tem, com os materiais que a gente tem na sala de aula, sem qualquer uso de tecnologia. E quando a gente pensa em todos esses elementos que compõem essa mecânica dos games que podem ser utilizados a favor da aprendizagem, a gente precisa criar cenários e contextos que estejam relacionados àqueles conteúdos curriculares que a gente está trabalhando em um determinado momento, que estejam relacionados aos objetivos de aprendizagem que a gente tem para cada um dos conteúdos. Então, não se trata simplesmente, e isso vale para qualquer metodologia ativa,
de trazer uma metodologia simplesmente por trazer. Não, a gente precisa articular, a gente precisa contextualizar essas metodologias também dentro do nosso planejamento pedagógico. E a gente vai passar agora por algumas das características, né, que possibilitam essa imersão e o engajamento das pessoas dentro da aprendizagem baseada em gamificação. Então, a gente tem aqui o desafio. O desafio é o elemento propulsor para motivar e engajar os jogadores, estabelecendo objetivos que devem ser alcançados a curto, médio e longo prazo, mediante as estratégias que mobilizam funções cognitivas e subjetivas. Depois nós temos o feedback. O sistema de feedback é fundamental para subsidiar e retroalimentar o processo de engajamento dos jogadores, informando o seu percurso para alcançar os objetivos propostos. Nós temos as mensagens enviadas ao jogador e elas têm o objetivo de redirecioná-lo no alcance dos objetivos ou motivá-lo. As pontuações e scores comparativos são exemplos de feedback. Nós temos também a premiação. A premiação é a recompensa pela tarefa ou subtarefa realizada. Normalmente, elas são ilustradas com medalhas, novas vidas ganhas, entre outras possibilidades. E nesse contexto todo de gamificação, as práticas colaborativas e cooperativas compõem essa mecânica que norteia os jogos e as ações gamificadas e que são tão importantes para que os estudantes, as crianças, os jovens e também os adultos entendam o papel de cada um nesse contexto de aprendizagem. Então, a gamificação é uma importantíssima estratégia que a gente pode utilizar para conectar cada vez mais a escola, a aprendizagem ao mundo dos jovens, dos estudantes, nesse universo da cultura digital, em que muitos jovens, muitas crianças e muitos adultos estão participando de experiências nesses ambientes de jogos e que trazer isso para as situações educacionais, para o ambiente educacional, para esses cenários educacionais, esses ambientes de aprendizagem, vai ser bastante significativo, vai trazer engajamento, vai trazer essa sensação de pertencimento, vai trazer ludicidade. E é muito importante que a gente aprenda sempre num ambiente que seja acolhedor, que seja lúdico e que tenha significado. E essas foram as referências utilizadas para essa videoaula. E a gente fica por aqui, mas eu te vejo em breve na nossa próxima videoaula. Até lá!